Olá, meu Brasil! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu trouxe um vídeo para vocês aqui um pouco mais diferente, um vídeo em que eu vou dar uma aula para vocês sobre ciclo circadiano. Eu acredito que vai ajudar muito vocês. Eu quero passar esse conhecimento para que vocês entendam a importância de todo o ciclo circadiano na vida de vocês e usar esse conhecimento a favor de vocês, tendo os benefícios de ter um relógio biológico muito bem ajustado, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Vamos entender o que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano, ele é o nosso período de 24 horas, onde vai acontecer uma série de reações metabólicas e fisiológicas. É só você pensar no seu dia. No seu dia, ele é dividido pela noite e pelo dia. É assim que o seu ciclo circadiano funciona, de manhã e de noite. De manhã, você vai ter uma série de reações fisiológicas que acontecem diferente da noite, né? Então, você vai ter processos à noite e você vai ter processos de manhã, que são totalmente diferentes um do outro, tá bom? O que eu quero que vocês entendam aqui, nesse slide sobre os genes ativadores, que para cada parte do nosso dia, a gente tem genes que vão ser ativados. Então, por exemplo, de manhã, você vai ter genes que vão ser responsáveis por começar todo o processo do dia, da vida, que vão fazer você, vamos chamar assim, de hormônios que remetem à vida, tá? Fazer você acordar e ter toda a energia para viver o seu dia. São eles o CRY1 e 2. E de noite, vocês vão ter genes que vão ser responsáveis pelo quê? Pelo descanso, por processos fisiológicos que precisam acontecer pela noite. São eles o PER1 e 2. E o clock bimol, o clock é como se fosse o nosso relógio, tá? É ele que vai dar o estímulo para ativar o bimol. É como se fosse uma alavanca, tá? Então pense aqui comigo. Esse aqui é o clock. Você puxou a alavanca, soltou, bateu aqui no bimol, o bimol começa a fazer o seu relógio biológico funcionar em looping, tá? Ele vai controlar toda a nossa bioquímica para trabalhar de dia ou de noite, tá bom? E o que acontece? Eu falei para vocês que a gente tem genes ativadores de dia e de noite. De dia, a gente tem alguns genes que eu falei para vocês, o CRY1 e 2, que eles são sensíveis à luz. São flavoproteínas, são fotorreceptores. Isso quer dizer o quê, Mandy? Que eles são sensíveis às luzes. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a captação de luz, então amanheceu, tá? Amanheceu, teve contato com a luz, você vai ter a captação dessa luz, você vai ter lá no fundo do seu globo ocular, juntamente com a melanopsina, vai mandar uma mensagem lá para o seu núcleo supraquiasmático, que é onde está o clock bimol, e o clock bimol vai receber essa informação, mandar uma informação lá para a sua hipófise, que vai fazer o quê? Vai começar a produção de hormônios que remetem à vida. Hormônios, por exemplo, TSH, somatomedina, cortisol, melanina e prolactina também, né? Produção de leite. Também acontece a produção de GH, por exemplo. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Que você, tendo a captação de luz, você vai ter a ativação desses genes, CRY1 e 2, que vão mandar uma mensagem lá para o seu clock bimol. Lembra que eu falei que é o relógio? Que é o relógio responsável por fazer toda ali a maquinaria funcionar. E também vai mandar uma mensagem lá para a sua hipófise. E aí a hipófise vai começar a produção de hormônios que vão remeter à vida. Tá bom? E aí, quando a gente pensa nos genes ativadores da noite, a gente tem o PER1, 2 e 3. Então, você tem uma diminuição de luz, maior ativação e secreção dos genes PER1 e 2 e 3, tá? Vai ter uma ativação, por exemplo, maior da melatonina, que vai fazer o quê? Ao invés de você ter maior atividade da hipófise para produzir hormônios que vão gerar a vida, você vai ter uma maior ativação da glândula pineal para ter a produção de hormônios que vão remeter o quê? O repouso. À noite. Dormir. Por isso que até você vai ter, por exemplo, uma maior ativação de melatonina, para que você tenha uma boa noite de sono. Tá? Então, é muito importante vocês entenderem que de manhã
eu tenho hormônios que vão ser liberados pela captação de luz que remetem à vida, e de noite eu vou ter hormônios que vão ser liberados pela diminuição da luz para fazer eu descansar, para fazer todos os processos que vão ser responsáveis pela noite, tá bom? Bom, o que é muito importante que eu separei aqui para vocês? Algumas coisas de bioquímica. Por exemplo, às 6 da manhã, você pode falar para mim, nossa, Mandy, eu acordo e eu já tenho vontade de ir no banheiro. Por que isso acontece? Porque das 9 horas da noite até as 3 horas da manhã, quando você tem o seu ciclo circadiano muito bem ajustado, o que vai acontecer? Você vai ter uma maior ativação do fígado, da mitocôndria e também da vesícula. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão começar um processo de detoxificação e autofagia, fazendo com que eles mandem toda essa detoxificação, limpeza. Todos os produtos ruins que estão ali no seu corpo, o que eles vão fazer? Vão mandar para a vesícula via bile, fazendo com que isso vá para o seu intestino e você elimine isso de manhã. Por onde? Pelas fezes. Então, por isso que muitas vezes você tem, de manhã, você acorda e já vai no banheiro, tá bom? Por exemplo, às 7 horas da manhã, pode ser que você tenha menor fome. Por quê? Porque você tem uma maior secreção de noradrenalina, de adrenalina, de cortisol. Da mesma forma, quando você faz um treino muito pesado, depois de umas 2 horas você ainda não tem fome. Por quê? Porque você teve uma maior secreção de cortisol, maior secreção ali de adrenalina e noradrenalina, que são hormônios que vão ser mais anorexígenos, tá bom? Por isso que você tem uma menor fome. Coloquei aqui para vocês também que às 7h30 tem uma menor produção da secreção de melatonina. Às 9 da manhã, você pode falar para mim, nossa, Mandy, deu 9 horas, eu sinto uma fome, e isso pode acontecer com certeza, porque você vai ter uma maior ativação do seu estômago. Eu escrevi até estômago errado aqui, faltou o acento. E, por exemplo, meio-dia, muito interessante, o meu professor, eu estava fazendo um curso sobre ciclo circadiano, e ele disse pra gente que quando você vai entrar em contato com o corpo de bombeiros, o maior horário que tem pessoas que infartam é meio-dia. E meio-dia a gente tem maior ativação do coração. É muito incrível. E, por exemplo, aqui às 7 horas, para você que tem rinite, para você que tem alergia, pode ver que lá para tarde, à noite, você começa a ter essa sua alergia ficar um pouco mais elevada. Isso é porque você tem uma menor resposta imunológica e também uma redução maior de cortisol. E aí, às 9 horas da noite, você tem uma maior secreção de melatonina para que você comece a iniciar o repouso e dormir. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui nesse slide? Que para cada momento, lógico, gente, isso varia muito de cronótipo, né? Então, tem pessoas que podem ter esse processo um pouco mais não demorado, mas atrasado. Então, comece um pouco mais tarde e que termine um pouco mais tarde também, né? Então, pode ser que comece ali pela... Você fala para mim, Mandy, eu começo a viver às 11 horas da manhã. Pode ser que o seu processo esteja começando mais atrasado, mas o processo em si, os genes ativados, os processos fisiológicos, eles acontecem da mesma forma, tá? Só que aí depende, lógico, de se o seu ciclo circadiano ele é regulado ou não. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns processos fisiológicos que podem acontecer durante a noite e durante o dia. Então, durante o dia, maior lipogênese, síntese de insulina, maior armazenamento lipídico, síntese de glicogênio e ácidos biliares. E de noite, você tem aqui catabolismo lipídico, síntese de leptina, maior secreção de glucagon e síntese de leptina, principalmente para que você não tenha fome pela noite, né? Então, de noite, você tem a maior secreção de hormônios que vão te dar maior saciedade, para que você não tenha fome durante a noite. Biogênese mitocondrial e quebra do glicogênio hepático, tá? E o que eu quero trazer para vocês agora, a partir de agora, voltar mais para a nossa rotina, voltar mais para o que acontece realmente em relação ao nosso ambiente. Desse slide para trás, eu mostrei para vocês alguns processos fisiológicos, algumas coisas que são interessantes vocês saberem do que pode acontecer no metabolismo de vocês durante o dia, durante a noite. Por exemplo, você fala, nossa, eu tenho realmente fome às 9 horas da manhã. Por quê? Maior ativação do estômago.
tá? Ou, por exemplo, que você tem genes que acontecem de manhã e genes que vão acontecer pela noite. E que vocês têm que entender que de manhã você tem processos que acontecem que são diferentes da noite. Então, não dá pra gente fazer as mesmas coisas, tá? Porque senão você inverte o ciclo e vira tudo uma bagunça. Epa! E o que eu trouxe aqui para vocês é exposoma. O que é o exposoma? O exposoma, gente, são os fatores que vão influenciar no nosso ciclo circadiano. Então, são todos os fatores ambientais, externos, que vão influenciar no seu ciclo circadiano. Então, por exemplo, a gente tem aqui o sol, tabaco, fumo, drogas, a temperatura, tá? Se está muito quente, se está muito frio, também pode interferir. Se você se alimenta bem ou se você se alimenta mal. Se você dorme bem ou se você dorme mal, tá? Se você dorme mal, tá influenciando no seu ciclo circadiano. Até a poluição também pode influenciar no seu ciclo. E eu falei para você da alimentação e também o sedentarismo, tá bom? O sedentarismo também pode influenciar no seu ciclo circadiano. Então, vamos pensar aqui, trazendo agora para a nutrição do emagrecimento, que nós temos a leptina. E quando você tem uma má alimentação, o que acontece? A leptina é um hormônio que ela vai influenciar principalmente na sua ingestão energética e na sua saciedade. Então, uma vez que você tem uma desregulação do seu ciclo circadiano, você vai ter uma diminuição de leptina, isso vai influenciar muito na obesidade. Ou seja, você vai ter uma menor saciedade, você vai comer mais, você vai ter obesidade. Além disso, a leptina ela não vai só agir no controle da saciedade, na ingestão e na obesidade, mas ela também tem outras funções, né? Então, eu coloquei aqui para vocês como nos hormônios tiroidianos, na capacidade de ativação das células do sistema imune e também na função cardíaca. Então, pensando no emagrecimento, se você tem um ciclo circadiano totalmente desregulado, isso vai influenciar no seu ganho de peso, tá bom? Outra coisa, se você tem um ciclo circadiano todo desregulado por conta de uma má alimentação, vocês sabem, já muito estudado que a gente tem uma conexão por meio do nervo vago entre o cérebro e o intestino. Então, quando você tem uma alimentação, quando você se alimenta muito mal, e o que acontece? O intestino ele vai dizer, né? Ele vai dizer para o seu cérebro, ó, na hora que eu metabolizar isso daqui, na hora que eu digerir tudo isso aqui, absorver tudo isso aqui, a gente vai ter problema. Então, o intestino e o cérebro, eles começam a conversar um com o outro. E o que acontece? Se você come errado, em horários errados, gera uma desregulação no seu ciclo circadiano. E isso pode gerar sintomas de ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Porque, principalmente, quando você tem a maior parte de serotonina do nosso corpo é produzida no intestino. Então, se você tem uma desregulação, come mal, não digere bem os alimentos, o que acontece? Você não vai ter uma boa produção de serotonina. Se você não tem uma boa produção de serotonina, você tem mais sintomas de depressão e ansiedade. E aí, o que é muito importante a gente ver agora, um ponto que eu até fiz uns vídeos para vocês ficaram chocados, que realmente não é importante a gente comer pela noite. Tão assim, na noite, eu digo assim, meia-noite, 11 horas da noite, 2 horas da manhã. Por quê? Porque você vai ter maior secreção de liberação de catecolamina, maior secreção de cortisol, redução da melatonina, você pode ter refluxo e distensão abdominal. Então, não seria interessante você comer carboidratos, principalmente à noite, porque o tecido muscular ele vai apresentar uma maior resistência à insulina, né? Então, o que acontece? Seria interessante a gente ter uma alimentação das 6 da manhã até as 6 da noite. Mas pela nossa rotina, a gente poderia falar das 7 da manhã às 7 da noite. Mais do que isso, já não seria interessante. Então, é realmente aquela frase de comer de manhã como um rei, à tarde como um... Ah, esqueci a frase. Mas é realmente de manhã você comer como um rei e à noite você comer como um mendigo. Tá? Então, você come bem pouquinho de noite, comer mais, né, ter a sua alimentação a maior parte de manhã e deixar a noite mais sem muito alimento, tá bom? Principalmente carboidrato. E se você for consumir alimentos de
baixo índice glicêmico. Então, vamos pensar em morango, frutas vermelhas, algo bem levinho mesmo. E agora eu trouxe para vocês aqui o que a desregulação do seu ciclo circadiano pode causar. Então, problemas cardíacos, problemas gastrointestinais, dor abdominal, flatulência, infertilidade, imunidade baixa. Você pode ter, por meio do seu sono, ter uma quebra do seu ciclo, aumentando o cortisol, gerando maior câncer. Câncer de mama, ansiedade e depressão. Então, se você tem maior contato com drogas, tabaco, poluição, a gente não consegue evitar, mas poluição, sedentarismo, má alimentação, noite de sono ruim, quando você troca a noite ou quando você é uma pessoa que trabalha de noite, dorme de dia, isso atrapalha muito e não gera só problemas no seu emagrecimento, fazendo, por exemplo, você ter uma diminuição de leptina, fazendo com que isso gere, por exemplo, um maior risco de obesidade, mas também problemas na sua saúde, problemas mentais. Lembra, intestino, cérebro, desregulou tudo, microbiota, menor produção de serotonina, maior ansiedade e depressão. Ou, por exemplo, desregulou o ciclo circadiano, leptina baixa, maior probabilidade de você ter ali uma obesidade, ganho de peso, tá? Maior risco para a sua saúde. Então, é muito importante a gente se atentar como é que a gente pode melhorar o nosso ciclo circadiano, tá? Para que assim você não tenha todos esses malefícios e ter os benefícios realmente do seu ciclo circadiano realmente regulado, gente. Porque assim, uma vez que você regula, é incrível. E o estresse pode desregular também. Então, o que eu quero contar para vocês, algo que aconteceu comigo. Eu estava passando por um momento muito estressante e isso estava atrapalhando meu sono e eu não estava conseguindo dormir bem. Eu acordava e ainda me sentia cansada. Então, o que acontece? Quando eu comecei a me atentar mais para o meu ciclo circadiano, diminuir o estresse, né? Treinar, eu sempre treinei, me alimentar bem, sempre me alimentei. Mas, por exemplo, o estresse foi um causador da minha quebra do ciclo circadiano. O que aconteceu, perdão? O que aconteceu? Eu comecei a ficar muito melhor. Então, agora eu durmo as horas que eu preciso dormir, de 7 a 8 horas todas as noites. Eu durmo, tenho uma boa qualidade de vida, não me sinto mais cansada, os meus treinos melhoraram, o estresse diminuiu. E quando você prioriza a sua saúde, gente, a qualidade de vida muda. Então, eu acho muito interessante vocês começarem a se atentar a regular o ciclo circadiano de vocês. E uma das principais formas de você regular o seu ciclo circadiano, lógico que tem coisas que a gente não vai conseguir deixar de passar, né? Vou passar para o próximo slide, que é como melhorar o seu ciclo circadiano e regular ele. Tem vários pontos que a gente não vai conseguir evitar, né? Então, coisas ambientais, então poluição, tabaco, a gente consegue evitar, mas tem coisas que realmente a gente não consegue evitar, que a gente está exposto por conta do ambiente. Mas o que a gente puder fazer para regular o nosso ciclo, a gente vai fazer. Então, um dos pontos é você dormir melhor. Então, se você dorme de 7 a 8 horas, respeitando o seu ciclo biológico, gente, a noite foi feita para você dormir. A noite não foi feita para você trabalhar e estudar. Ai, Mandy, mas eu só tenho a noite. Então, a longo prazo, lógico que eu não vou falar, então sai da sua faculdade, então sai do seu trabalho. Não, mas a longo prazo, pensando até na sua saúde, você deveria ter um plano B. Ver o que você pode fazer, mudar de turno, mudar de faculdade, mudar de horário, porque isso está afetando o seu ciclo e pode ser que você esteja já tendo malefícios com isso. Então, vamos para dicas aqui, gente, como é que você pode melhorar o seu ciclo circadiano. Melhorando o seu sono, primeiramente. Então, dormir melhor. Gente, a noite foi feita para dormir. De manhã, de tarde, para trabalhar e fazer as coisas que você quer fazer. É só você pensar antigamente. Os nossos ancestrais não tinham luz à noite. Não tinham luz. Eles tinham uma fogueirinha. Então, eles não faziam nada de noite, porque de noite era para dormir, para repousar, porque eles não iam caçar, eles não iam ficar fazendo muita coisa. Por quê? Porque não tinha luz, não tinha nada. Então, a noite foi feita para dormir. E de manhã, à tarde, para você trabalhar e fazer essas coisas, caçar. É só você pensar nos nossos ancestrais, tá bom? E por que hoje, Mandy, então, a gente tem vida à noite? Gente, é evolução, a gente vai ter luz, a gente vai ter hospitais funcionando, mas a gente tem que respeitar o nosso ciclo biológico por conta da nossa saúde. A primeira forma de você melhorar é dormindo muito bem, dormindo de 7 a 8 horas todas as noites, tá? Então, quando a luz for diminuindo,
ambiente, tá? Luz solar, você já vai se preparando para dormir e quando for amanhecendo, você já se prepara para acordar. Então vamos pensar aí das 10 da noite até as 6, 7 horas da manhã. É um ótimo horário, das 11 às 6 da manhã. É um ótimo horário para vocês dormirem. E para isso, vocês podem usar, por exemplo, algumas coisas, como consumir kiwi, 2 kiwi antes de dormir melhor o sono, cereja, café descafeinado também pode ser usado, porque vai dar uma sensação de. O descafeinado não vai ter cafeína, não vai atrapalhar seu sono. Mas o descafeinado, o café, a sensação do café pode gerar uma sensação boa, relaxar você por uma lembrança de, por exemplo, da casa da avó, sabe? Levedura nutricional também ajuda e erva de São João. E a gente tem alguns nutracêuticos que vão ajudar muito também a melhorar o sono, diminuir a ansiedade. E eu vou dar uma atenção maior para a ashwagandha e para a rhodiola rósea, tá? Os dois são incríveis, né? A gente também tem os 5-HTP, mas que vão ajudar muito a melhorar o seu sono. E a gente tem aqui também para melhorar o seu intestino, tá? Então, melhorando o seu intestino, também melhora o seu ciclo circadiano. Então, por exemplo, você consumindo mais fibras, probióticos, prebióticos, iogurtes, mais lactobacilos, kiwi e abacaxi vão ajudar muito a melhorar o intestino de vocês, melhorando assim o ciclo circadiano. Ter uma alimentação rica em vitaminas, minerais, verduras, legumes, frutas, o mais natural, carboidratos de baixo índice glicêmico, integrais, aveia, vai ajudar muito a saúde mitocondrial, gerando maior ali fornecimento de vitaminas do complexo B, fazendo com que você tenha, por exemplo, chá verde também ajuda muito, e você tenha uma maior saúde na sua mitocôndria. E principalmente evitar comer de noite, tá? Porque de noite, gente, o seu corpo tá se preparando para dormir, não para fazer digestão dos alimentos. Então, quando você come muito pela noite, ele vai reduzir a produção de melatonina e até voltar de novo, a tirar a digestão, tirar, né, da produção de melatonina para digestão. E aí, às vezes, você não consegue fazer digestão, porque o seu corpo está se preparando para dormir, aí você tem a indigestão. E vira uma bola de neve. Então, é muito importante evitar comer muito tarde da noite. E praticar atividade física regula muito o ciclo circadiano, melhora o sono. E o exercício físico é vida, né, gente? É vida. Gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa eu voltar aqui. Uma aula bem diferente do que eu faço para vocês, né? Um pouco mais bioquímica. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou do vídeo, dá um like. Comenta aqui se você quer que eu traga mais sobre esses assuntos, assim, um pouco mais detalhados, com o nome de genes e tudo mais, que eu trago para vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.